presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Janja, entre muitos outros políticos, exaltaram a vitória de O Agente Secreto e Wagner Moura no Globo de Ouro de 2026. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, dupla vitória, né? Dupla vitória, Wagner Moura, o agente secreto, indo na mesma linha de ainda estou aqui, criticando a ditadura militar, criticando o governo Bolsonaro, sendo saudado pelo governo Lula. Foi uma grande noite, Sofia, e eu quero começar até por um vídeo que eu gravei. Eu tô gravando às vezes uns videozinhos curtos no Instagram. Eu tentei resumir essa vitória em 15 segundos. Eu vou abrir aqui o nosso corte só com esse vídeo que eu gravei rapidinho, hoje mais cedo. Vamos lá. Globo de Ouro, de Wagner Moura e do filme O Agente Secreto, é uma grande vitória contra a ditadura militar do Brasil, contra o bolsonarismo, contra o negacionismo na pandemia e tudo de ruim que aconteceu, meus caros e minhas caras. É isso, eu gravei um videozinho bem curto, eu acho que é uma vitória mesmo do ponto de vista da nossa história, é uma vitória do ponto de vista da nossa arte. E eu gostei do comentário do Radler aqui, o Agente Secreto ainda está aqui, né? Somando os dois filmes, essa foi boa demais. O Lula ligou pro Wagner, ele não ficou só nos posts do Instagram, e o Metrópolis trouxe aqui o vídeo com a ligação, e aí eu vou trazer algumas notícias aqui pra gente acompanhar juntos, gente. Vamos lá pra gente poder seguir. É isso aí, vamos lá. Wagner, querido, olha, você pode ter certeza que você é um orgulho desse país, cara. Desde o seu primeiro governo, sempre, né, o cinema teve um espaço. Eu me lembro que você fazia umas sessões de cinema vendo que gosta de cultura, presidente. E isso é uma diferença muito grande para qualquer país que se quer desenvolver. A gente tem que criar núcleos de cultura em cada município para transformar uma coisa muito forte, sabe? E a gente passar a criar instrumentos da sociedade, fiscalizar as coisas, a execução dos recursos, sabe? Porque assim a gente vai conseguir colocar a cultura como uma coisa perene nesse país. Ela ensina as pessoas, ela torna pessoas mais cultas, torna pessoas mais politizadas, ela gera milhões de empregos. Eu acredito mesmo que o Brasil é um país que tem vocação para isso, sabe, presidente? Assim, vocação para a cultura. Mas você não sabe a alegria que me dá, Lula, estar falando com você e ouvi-lo falar assim de cultura. É lindo, emociona e faz a gente ter certeza de que a gente está indo para o lugar certo, para o caminho certo. Muito obrigado por essa ligação. O presidente que liga para seus artistas, conversa comigo. Isso aí é grande. Abraço, beijo, querido. Eu queria pontuar uma coisa, antes só de continuar o corte, Sophie. Eu gostei muito que o Lula ligou pro Wagner Moura. E aí vai uma coisa, né, gente? Vale lembrar, essa ligação não é de agora, né? Isso aí foi depois de Cannes. Não, essa é de agora. A Certeza? notícia é de hoje. Ele ligou outra vez, eu sei, mas não é a mesma ligação. Essa é nova. Ó, eu vou trazer aqui pra vocês. Após o Globo de Ouro, Lula liga para Wagner Moura, que se emociona. Veja vídeo. Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator de drama no Globo de Ouro pela atuação do filme Agente Secreto. O presidente Lula parabenizou por ligação o ator Wagner Moura, ganhador do Globo de Ouro, na categoria de melhor ator em filme de drama. A cerimônia consagrou a vitória do ator, que ocorreu neste domingo e foi transmitida ao vivo pelo Metrópolis. O brasileiro concorria com a obra Agente Secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho. No telefonema, Lula parabeniza o ator e afirma que ele é o orgulho do Brasil. Wagner, por sua vez, elogia o presidente pelo incentivo ao cinema e à cultura brasileira, e chega a se emocionar. Eu me lembro como vocês faziam umas sessões de cinema mostrando que gosta de cultura, presidente. Isso é uma diferença muito grande para qualquer país que quer se desenvolver, afirma o ator premiado. Diante do elogio, o presidente petista diz que é preciso a criação de núcleos de cultura em cada município brasileiro e instrumentos de fiscalização para a sociedade acompanhar a execução dos recursos destinados ao setor. A gente vai conseguir colocar a cultura como uma coisa perene nesse país. Ela ensina as pessoas, torna as pessoas mais cultas, mais politizadas e gera milhões de empregos, diz Lula.
Moura afirmou que o Brasil tem vocação para se tornar cada vez maior no setor e se emocionou com a ligação do presidente. Você não sabe da alegria que é falar com você. Ouvir falar assim de cultura é lindo, emociona e faz a gente ter certeza que a gente está indo para o lugar certo, para o caminho certo, finaliza o ator. Eu acho que você está confundindo, Sophie, porque ele fez a mesma coisa com a Fernanda Torres. Não tô confundindo. Eu acabei de achar o mesmo vídeo, exatamente o mesmo vídeo, Ah, é? em 31 de Então, maio de 2025 no canal do Poder 360. Isso aí foi Barrigada então do nós estamos Metrópolis. vendo uma barrigada do Metrópolis, né? Barrigadas do Metrópolis. Isso aí é de 31 de maio de 2025, depois dele Tá, ganhar Cannes. Então tá errado, tá, gente? A Sofia tá fazendo a checagem aqui ao vivo. Mas o que eu queria dizer só, dependente desse vídeo ser de agora ou não, tá? Ele não é de agora. Eu queria ressaltar, Sofia, a importância dessa atitude do Lula, tá? E como isso falta, inclusive, para alguns outros setores. Ele teve uma reunião com o setor de games antes de virar presidente e tá precisando conversar com mais artista, viu, Sofia? É legal, eu sei que ele tem uma afinidade maior com audiovisual desde a gestão do Gilberto Gil, que é no primeiro mandato lá em 2002, mas assim, precisa renovar isso. Ó, a Sofia projetou aqui, né, Sofia? É esse vídeo aqui, né? É, esse aqui, vou abrir até na outra guia para vocês verem a data. Aham. Ó, é o mesmo, de é o cultura, mesmo presidente. vídeo aqui. Isso é uma diferença Ó. muito grande para qualquer país que se quer desenvolver. A gente tem que Daí olha aqui a criar data, núcleos de cultura 31 de em maio de cada 2025. município para transformar uma coisa muito. Não, então, é isso, é barrigada do Metrópolis. Mas só para voltar, então, a declaração do Lula é essa daqui, mais recente, orgulho. Lula e Janja celebram vitórias do agente secreto no Globo de Ouro. Tá lá no DCM e vocês podem ver aqui os posts no Instagram. Lula disse aqui, estamos muito felizes, eu e Janja Lula, com a vitória do agente secreto na categoria de melhor filme em língua não inglesa no Globo de Ouro. Viva o cinema brasileiro, que segue sendo sinônimo de orgulho nos principais palcos do mundo. Troféu coroa o trabalho potente do querido diretor Kleber Mendonça Filho e seu extraordinário elenco. Viva Wagner Moura, a incrível Tânia Maria, Carvalho Alice, Maria Fernanda Cândido, Emília Guedes, Gabriel Leone, Carlos Francisco e toda a equipe que descreve mais um lindo capítulo na história do cinema brasileiro com essa premiação. O Agente Secreto é um filme essencial para não deixar cair no esquecimento a violência da ditadura e a capacidade de resistência do povo brasileiro. Ele postou, o Baiano tem os Golden Globes, e a Janja postou uma selfie com o Wagner. É orgulho que fala? Wagner Moura, o primeiro ator brasileiro a vencer o Globo de Ouro na categoria de melhor ator. Wagner, o Brasil te ama e tem orgulho de você. Parabéns por esse prêmio, O Agente Secreto, o filme. Por que eu tava falando que é importante o encontro do Lula com os artistas, tá, gente? O Claire Obscure, não sei se você lembra, Sofia, quando ganha o Game Awards, quem faz propaganda do game é o Macron. E teve jogo com participação dos brasileiros que ganhou e o governo federal nem tchum. Porque falta gente com expertise para acompanhar todos esses setores. Mas isso é uma excelente demonstração de soft power, tá, gente? Os bolsonaristas não têm resposta para essas declarações do Lula. Não você ficar repetindo Lei Rouanet, e o escândalo do INSS, e o filho do Lula. E eles ficam nessa, eles estão perdidinhos no que fazer. E outros políticos também manifestaram aí comemoração com o nosso querido Wagner Moura. O Guilherme Boulos também se manifestou, Érica Hilton também falou a respeito disso. O Guilherme Boulos lembrou do Wagner Moura na militância que ele tem junto ao MTST. Então, assim, tá todo mundo em ritmo de comemoração, Sofia. Mas foi uma vitória gigantesca. É uma vitória importante no momento em que a gente está enfrentando um cerco ao Supremo Tribunal Federal, que condenou o Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Tem gente querendo anistiar, o Espiridião Amin está indo nesse caminho. E a gente precisa continuar vencendo, Sofia, porque assim, o contrário disso, e se a gente não usar todas as armas que a gente tem, que é o soft power, que é o audiovisual, que são os nossos produtos, os nossos livros, a nossa cultura, a extrema-direita volta e vai fazer igual o Trump tá fazendo nos Estados Unidos, tá? Eles não vão ser comedidos, não, Sofia. Vai ser um retorno muito pior. Vai ser muito pior, como o retorno do Trump foi muito pior.
do que o seu primeiro mandato, e é uma coisa que a gente vê como padrão, né? Que no caso do Trump e do Bolsonaro, vamos torcer para não ser o caso do Bolsonaro, né? Mas no caso do Trump, foi uma coisa que aconteceu com Biden aí no meio, e se o bolsonarismo voltar ao poder, vai ser com Lula no meio. Mas em vários outros países a gente viu isso chegar logo em seguida, né? Os 2 mandatos serem em seguida. E esses foram justamente os países que a democracia ferrou de vez, né? Então, sim, é perigoso, não pode deixar voltar. Agora, o Brasil está fazendo tardiamente algo que já deveria ter feito há muito tempo, que é cuidar da memória da ditadura. Né? Parece que a gente precisou ter esse choque de uma quase volta da ditadura com o governo Bolsonaro aí, para dizer, opa, a gente precisa trabalhar a memória, porque a gente não trabalhou. A Comissão da Verdade, olha quando que ela foi começar e olha que não foi tão para frente quanto deveria ter ido, por falta de apoio do governo. A questão dos militares, a punição, só veio sair depois de uma nova tentativa de golpe agora em 2022. Então, a gente não fez o trabalho de memória que deveria ter feito. E agora tá fazendo tardiamente, mas pelo menos tá fazendo, né? E muito me agrada que a gente esteja vendo o Lula e a esquerda de maneira geral reconhecendo esse trabalho, porque não é um trabalho só institucional do governo. É um trabalho da cultura também, e a cultura está fazendo. E a gente tá mostrando que tá fazendo muito bem, a ponto de ganhar Oscar, a ponto de ganhar Globo de Ouro, então tá fazendo muito bem. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie, pensando no diálogo super alto nível entre Wagner Moura e Camila Pitanga. Vocês são todas umas cachorras. Quem entendeu, entendeu. O pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.